E aí, Capricórnio, vamos à sua leitura. Energia intuitiva, coletiva, tá? Vou deixar cair umas cartas aqui para saber qual a energia do seu elemento. Se você tem ele forte no seu mapa, no nascimento, no ascendente, na lua, Vênus, Júpiter ou em qualquer outro lugar com bastante influência, aproveita essa leitura. E vamos lá, Capricórnio. Capricórnio. Pequeno, lamento, arrependimento, vazio, dúvida, não sei se eu tô fazendo a coisa certa, parece que tem injustiça nessa situação. Que mais? Capricórnio. Sete de paus. Tá. Essa semana, Capricórnio, talvez eu chegue com essa leitura te encontrando numa energia de... eu tô sentindo assim, sabe, sem vontade. É um 4 de copas que tá aqui me olhando. Mas é um desânimo. Só que esse desânimo não é só das suas emoções, de como você se sente com relação a alguém ou a algo, né? É porque alguma coisa foi dita, ou você disse e se arrependeu, ou alguém disse pra você e te desorientou. Então, se você buscar certinho aí no seu arquivo, né? Você vai verificar se essa... Eu falei, Sara, só um minutinho. Se fui eu quem falei algo e isso gerou esse mal-estar, essa mágoa, parece que eu fui ingrata ou ingrato com alguém. Tô me sentindo... Tem Capricórnio aqui se sentindo magoado. Mas talvez porque alguém te magoou, mas aqui tá muito essa coisa, essa sensação de culpa. Parece que eu magoei alguém. E o valete de espadas no centro tá me mostrando, Capricórnio, que, por exemplo, se foi você, foi um impulso de falar sem pensar. Porque o valete de espadas, ele fala, né? A gente faz isso. Tô falando ele, mas é a gente. A gente tem essa atitude às vezes. Muitas vezes. E isso aqui, se foi você, gerou em ti mesmo uma água ruim, uma mágoa, um mal-estar. Ai, fiquei chateado com isso aqui. Não... Mas eu sei que era verdade. Tem isso, tá? Mas eu sei que aquilo que eu falei era verdade, Sara. Mas mesmo assim me gerou um mal-estar aqui emocional. Ok. Eu tô falando tudo isso porque tem uma carta de convicção aqui segurando, tá? A situação. Falando, não foi dito à toa. Era importante que fosse dito. Foi uma verdade que saiu atravessada, mas que era importante ser dita com esse 7 de paus, tá? E às vezes até por isso vem energia desses valetes, porque são aquilo que às vezes os adultos escondem com sorrisos, né? E a gente não fala, e o outro não fala pra gente, a gente fica fazendo um cara de paisagem pro outro. E às vezes são essas verdades cortantes que são importantes para quê? Para que a gente tenha uma nova ideia a respeito de uma situação, tá? Se foi outra pessoa que veio com essa língua ferina aqui e falou uma coisa doída para você, da mesma forma, gerou um mal-estar, assim, eu fiquei com aquilo, não caiu bem, fiquei chateada, fiquei magoada. Mas eu volto a repetir, tem um fundamento. Porque o 7 de paus é uma carta de convicção. Era importante que isso fosse
mostrado. A gente questiona o jeito, né? Com o valete. Mas era importante, tá? Que mais? O que a gente tá falando para Capricórnio? Melhor, diante disso, qual é o ponto de foco para Capricórnio aproveitar essa situação? Aqui é aproveitar mesmo, não é? Aqui não é 3 de paus, embaixo do 4 de copas, embaixo daquilo que é uma chateação, que eu fico cabisbaixo, que eu fico magoado, às vezes até um pouco choroso, né? Lamentando aquilo que foi dito, feito, explicado, mostrado. Então eu pego aquilo e tomo uma atitude. Faço de uma vez alguma coisa com aquilo que foi dito, mesmo que atravessado. E aqui não é sobre, então vou falar para mim, vou fazer alguma coisa para me vingar, Sara. Não, vou fazer alguma coisa só para mostrar que eu faço? Também não. Aqui eu aproveito a verdade que veio à tona e pego dali o que é meu e o que vai me fazer progredir. E aí eu tomo uma atitude no 3 de paus, tá? Aqui é muito engraçado porque é o resultado disso que nos magoou, dessa verdade que foi falada, tá? Que mais? 9 de paus. Essa verdade que foi dita era alguma coisa que já estava te sobrecarregando. Ou sobrecarregando o outro. Tinha alguém aqui já, né? Isso aqui já estava pesado, Sara. Já estava pesado para carregar. Mas eu sei que eu tinha né? Que fazer dessa forma ou daquela. Mas já tava, né? Ia só um valete de espadas mesmo para chegar e abrir a porta assim e falar uma coisa. Tá? Então, realmente teve um propósito, tá? Qual é a última carta? Conselho, por favor. Conselho, por favor. Ai, ó, falei tanto da verdade, né? Falei tanto da verdade. Aí caiu a cana da força com o as de espadas, que é uma carta de clareza. E aí, o conselho final é, realmente, com medo ou sem medo, porque o que tá acontecendo aqui? O que eu posso supor? Que essa verdade que foi dita, isso que foi revelado, às vezes até numa meio que uma discussão, que causou mágoa, tem 2 caminhos. Você volta e chora o leite derramado, a gente fala no 4 de copas, né? A gente fica ali então, né? Cabisbaixo, lamentando, se sentindo culpado até pela discussão que teve, pela conversa que teve. Ou a gente pega essa informação, domina os medos que envolvem, porque é por isso que a gente às vezes fica sentado e volta e fica na posição de vítima diante daquilo e não faz nada, no 4 de copas. E aí o conselho com a última carta é, eu pego essa energia, verifico a verdade nela. Qual era a minha verdade diante dessa discussão, dessa conversa? O que é verdade do meu coração diante dessa situação? Porque tem, né, a parte do outro e a parte sua. Então, nessa carta a gente entra num consenso e vai tomar uma atitude com autocontrole, mesmo que tenha medo do que vai fazer. Mesmo que seja um desafio, que seja... Vai tirar alguém de um lugar comum aqui, tá? De um lugar confortável. Tinha alguma coisa parada no 4 de copas, é uma água parada, é uma monotonia. E isso aqui vai entrar em movimento. Então, o conselho qual é? Vai com medo mesmo. Porque essa verdade não veio à tona só por, né? Só porque sim. Certo? Mais uma carta de conselho. Ô, Capricórnio. Que interessante essa leitura. Tá.
5 de espadas. 5 de espadas e um as de paus no fundo do deck. Alto amor. Vontade do espírito. Alto amor. Eu pego meu próprio coração, a minha visão de espírito sobre algo que eu quero começar, né? Porque eu terminei uma jornada, terminei uma grande etapa aqui, 9 de paus está na mesa, e aqui é Capricórnio falando, eu cumpri minha função. E eu tô tranquilo com isso. O arcano de Capricórnio, o arcano 15 tá aqui embaixo. Então, eu fiz o que eu devia ter feito. Então, agora eu vou recomeçar alguma coisa que eu desejo do meu coração, do meu espírito. Eu quero experimentar isso aqui. E aí pode ser qualquer coisa, tá? Uma coisa que você tá querendo fazer há muito tempo e não fez. E se algo ou alguém, se pode estar espelhado, tá, Capricórnio? Você pode estar falando isso aqui para alguém, mas tá muito mais para coisas sendo ditas na sua direção. Mesmo que você sinta. No 5 de espadas, a gente acha que é desonroso, né? Que a gente vai ter uma vantagem sobre a outra pessoa e que não é certo, talvez é injusto, talvez, sabe, para eu ter esse prazer, para eu ter esse amor por mim mesma, eu vou sacrificar alguém, enganar alguém, trair alguém, sabe, a confiança de alguém. Enfim, essa carta de preocupação, ela caiu bloqueando o seu movimento em direção ao seu coração. Então, aqui considera, primeiro, a verdade daquilo que você sente diante dessa situação que você termina. Cumprir uma tarefa, Sara. E eu vejo 3 vezes as aqui, as de espadas, as de copas e as de paus. Então, tem acabou umas tarefas aí e você pode recomeçar uma outra coisa. E qualquer outra coisa, não tô falando de coisa grandiosa, pode ser uma coisa muito simples. E você não pode ficar preso na sua mente que nesse momento pode estar se sentindo culpada de fazer isso aqui e estar traindo outras pessoas. É isso. Se precisar, Capricórnio, ouve de novo essa leitura, tá? E até para ouvir de novo quais são as cartas que estão aqui na mesa. Quem lê tarô, quem entende de tarô, vai acompanhar a linha de raciocínio da mensagem e aproveite ela da melhor forma possível para sua semana, tá bem? Um grande abraço. Tchau, tchau.